Ô, pessoal, amigos e amigas, estamos juntos em mais um Conversa de Torcedor Notícias para você que está nos acompanhando aqui no nosso canal do YouTube do Conversa de Torcedor nesta quinta-feira, dia 27 de junho de 2024, dia 27 de junho de 2024, quinta-feira para você. Tem jogos, tem futebol, tem notícias em nosso programa Conversa Torcedor Notícias para falar de futebol carioca, acompanhando com a gente. E ó, gente, não esqueçam, se inscreva, compartilhe nossos vídeos, ativando o sininho das notificações, deixando aquele like que ajude mais o nosso crescimento do canal do YouTube do Conversa de Torcedor, fortalecendo nosso trabalho e também acompanhando pelas redes sociais do nosso trabalho. Não esquecendo que temos aí terças e quintas, sempre às 18 horas aqui no nosso Conversas Torcedor no YouTube, aqui do Conversas Torcedor Notícias, no YouTube do Conversas Torcedor, melhor dizendo, e também acompanhando também às 11 da manhã de todo sábado para falar de futebol, para falar de emoção no futebol, também no esporte também, e muito mais na rádio Nossa Senhora de Copacabana, também acompanhando pelo YouTube do Conversas Torcedor, pela Dial 98.7 FM, também pelo site radioinsc.com, pela Radiosnet, você está conferindo todos os detalhes do esporte, do futebol, inclusive. Tá bom, pessoal? Muito obrigado pelo carinho de todos vocês, de todos que estão acompanhando, tá bom? E vamos às notícias do programa de hoje. O pré-jogo entre Fluminense e Vitória do Campeonato Brasileiro. Flamengo fica mais perto de contar com Michael. Nós vamos falar aqui para vocês conferirem aqui. Botafogo encaminha a contratação de Thiago Almada. E Davi e Matheus Carvalho desfalcam o Vasco no clássico contra o Botafogo no sábado pelo Brasileirão. Essas e outras, a partir de agora, você confere no Conversa de Torcedor Notícias, que está começando a partir de agora para você. Tá bom? Muito obrigado a sua companhia, muito obrigado pela companhia de sempre, né? A todos vocês pelo carinho. Gente, vamos falar aqui do futebol do Fluminense, que hoje vai enfrentar contra o Vitória da Bahia e que hoje tem aí o Marcão, né? Comandando a equipe do time do Fluminense, né? Depois da demissão do Fernando Diniz, né? Depois de jogos que, infelizmente, na nossa concepção, né? Que a gente está vendo aqui, que não deram certo. Então, meus amigos e minhas amigas, o Marcão vai comandar o Fluminense, né? Caso de resultados de desempenhos, né? Que a gente tem que falar aqui de desempenhos, né, favoráveis, né, ao Fluminense, o treinador Marcão, né, o interino Marcão vai permanecendo aí como o treinador que possa ser efetivado no clube, né? Então, meus amigos e minhas amigas, né, o detalhe que a busca por um substituto não é a atenção no momento da diretoria do Fluminense, não é da atenção de troca de treinador, então o Marcão, né, tenta seguir aí na equipe do time do Fluminense, que tenta sair na zona de rebaixamento, né? Na última colocação com 6 pontos ganhos. Já a equipe do Vitória também com 6 pontos ganhos. Inclusive, temos aí para tentar conseguir a vitória contra a equipe do time do Fluminense. Vem de uma derrota contra o Bragantino no último final de semana, mas a fase do time baiano é de crescimento por conta que está treinando, que tá sendo treinado pelo Thiago Carpini. Resultados de 5 jogos, 2 vitórias, 2 empates e uma derrota apenas nos últimos 5 jogos, repetindo, e tenta vencer e vai tentar vencer pela primeira vez como visitante e sair do Z4, né, para deixar o Z4, inclusive. Então, o Fluminense, que tem o Marcão na equipe, que tem essa mudança, uma mudança da equipe do time do técnico interino Marcão, que terá novidades, que tem a entrada do Terence no lugar do Renato Augusto, certo? Né, diante do Vitória, né, que terá a entrada do Terence no lugar do meio de campo, entraria no lugar do Renato Augusto, né, que comparado na última partida contra o Flamengo, que teve aí no Maracanã, no último jogo com o Fernando Diniz na equipe. E outra mudança importante é o retorno do Martinelli na sua posição de volante, né? E o Thiago Santos vai jogar de zagueiro. Vai jogar de zagueiro, né? Preservado nos últimos jogos, o Marcelo pode voltar à lateral esquerda. Então temos aí Fábio no gol, provável escalação. Fábio no gol,
Samuel Xavier, Thiago Santos, Antônio Carlos, melhor dizendo, Antônio Carlos, Thiago Santos e Marcelo. Repito, Fábio, Samuel Xavier, Antônio Carlos, Thiago Santos e Marcelo. Martinelli, Gabriel Pires e Ganso, Terãs, Keno e Cano no ataque da equipe do time do Fluminense. E o Vitória do Thiago Carpini, né? O Thiago Carpini tem aí a escalação da equipe do time do Vitória, depois de descansar alguns jogadores, né? De alguns jogadores, e ganhar importantes retornos aí. O Thiago Carpini tem aí o retorno. O Mineirão deve voltar a escalar um Vitória mais perto dos 11 inicial, ideal do treinador, inclusive. Temos aí, ainda assim, Caio Vinícius, que vai mais uma vez ser improvisado como zagueiro na direita, e por isso, na lateral esquerda, o PK assume a vaga do suspenso Lucas Esteves. Então temos aí a escalação com Lucas Acanjo, William Lepo na lateral direita, Caio Vinícius, Wagner Leonardo e PK. O Luan, o William Carvalho, Leonaldi ou Rodrigo Andrade, Mateuzinho, Oswaldo e Alejandro no ataque do Vitória. O árbitro do jogo, Flávio Rodrigues de Souza, de São Paulo, da FIFA, auxiliado pelo Nailton Júnior de Souza Oliveira, da FIFA do Ceará, na Federação Cearense de Futebol da FIFA, melhor dizendo, e o Miguel Catânio Ribeiro da Costa, de São Paulo, o árbitro de vídeo da FIFA do Espírito Santo, Wagner Hillway. Tá bom, pessoal? Temos aí esse jogo a partir das 19 horas, o jogo entre Fluminense contra a equipe do time do Vitória, a partir das 7 horas da noite, pelo horário de Brasília. E o Flamengo, hein, meus amigos? E o Flamengo, né? O Flamengo foi derrotado ontem contra o Juventude pelo placar de 2-1. E, aliás, meus amigos, que a gente vamos falar aqui sobre isso, para a gente falar aqui muito sobre essa situação dos pós-jogos, né, que nós vamos estar falando amanhã, tá, pessoal? Amanhã teremos aqui os nossos pós-jogos, além do Botafogo do Bragantino, o Juventude e Flamengo, também temos aí Bahia e Vasco, e né, que nós vamos estar falando amanhã entre Fluminense e Vitória. Todos os pós-jogos vamos deixar para amanhã, tá bom, pessoal? Não esquecendo aqui que vocês vão acompanhar aqui do Conversa de Torcedor, combinados? Amanhã temos aqui os nossos pós-jogos para vocês, e vocês ficam bem informados que nós vamos estar comentando sobre os assuntos importantes também dos pós-jogos para vocês, tá bom? Voltando aqui à situação aí no time do Flamengo, que tem uma novidade aqui, uma notícia, né, que está acontecendo no Flamengo, e que o Flamengo pode contar aí com o Michael, né, que a gente está falando sobre isso há muito tempo, que até tinha visto aqui alguns detalhes sobre o caso do Michael, né, dentro do Flamengo, inclusive o Michael, de uma informação aí do jornalista, deixa eu ver aqui para a gente informar sobre esse assunto, Fabrício Lopes, né, do Fla Nação, da Fla Nação Verdade Vermelha e Preta, né, do canal do YouTube, também tem a sua coluna no jornal O Dia, né, que tem essas informações sobre o Michael, que o Flamengo fica muito mais próximo do Michael de contar com o jogador, que é o jogador do Al Hilal, um dos desejos do clube para a janela de julho. Então, temos aí que o Flamengo está se movimentando de uma forma mais modesta nessa janela, porque tentar uma comparação, né? Por exemplo, com a janela de janeiro, quando teve a contratação do De La Cruz, do Léo Ortiz e também do Matheus Viña. E ainda assim o clube caminha para realizar as contratações pontuais para atender os desejos do Tite, né? E desde a sua chegada ao Flamengo em 2023, no ano passado, o Tite vem pedindo a contratação de um ponta-direita, e o nome de Tete, né? O nome de Tete, né? O jogador do time do Galatasaray, foi um dos nomes priorizados pelo treinador, né? O ponta Tete, né? Que é do Galatasaray, que é um dos pedidos priorizados, né, os nomes priorizados pelo treinador do Flamengo. Entretanto, a diretoria do Flamengo ofereceu ao treinador outro nome que agradou a comissão técnica, caiu imediatamente no gosto dos torcedores, e trata-se do Michael, né? Diga-se passagem, né? Com uma boa passagem de 2020 a 2022, né? Michael tem um carinho todo especial pela torcida do Flamengo, pela nação rubro-negra, pela torcida, né?
e que ainda espera tecnicamente que o jogador de 28 anos venha evoluindo sobre o comando do treinador Jorge Jesus no Al Hilal. E, aliás, a chegada dele, a chegada do Michael no Flamengo, foi um pedido dele, do Jorge Jesus, inclusive. Foi pedido do Jorge Jesus, né, que teve um pouco tempo, né, com ponta, né, no clube rubro-negro, mas que trabalha com o jogador desde 2022 no Al Hilal. Então, com o contrato até 2025, no ano que vem, o Michel pode estar de saída do clube árabe. Então, isso porque o Al Hilal e o Barcelona negociam a ida do Rafinha, da seleção brasileira que joga a Copa América, para o futebol saudita, inclusive. E o Al Hilal ofereceu ao clube espanhol, temos aí de 80 milhões pelo jogador. 80 milhões de dólares, né? Pelo jogador. 80 milhões de dólares pelo jogador. Já o Barcelona respondeu com a pedida de 90 milhões e os clubes seguem discutindo os valores sobre essas situações aí. Então, financeiramente enforcado, financeiramente enfocado, financeiramente enfocado pela situação financeira da equipe do time do Barcelona, que precisa dessa venda para se organizar, o poder de investimento do clube árabe, junto ao lobby que o Neymar vem fazendo, né, junto com o lobby que o Neymar vem fazendo com o Rafinha, para convencer o ponta a jogar com ele na equipe do Al Hilal, né? Isso que está sendo discutido com isso. Então, faz com que haja as grandes chances de um desfecho favorável à ida do atleta, no caso do Rafinha, a ida do Rafinha ao time do time do Jorge Jesus. Então, caso isso realmente aconteça, né, o Al Hilal teria dois jogadores na mesma posição, né, o Rafinha e o Michael, e com isso o Flamengo teria mais condições de barganhar os valores para adquirir hoje o camisa 96 do JJ, do Jorge Jesus. Então ele tem apalavrado com o Jorge Jesus, conversando com o Marcos Braz, né, melhor dizendo, vice-presidente de futebol do Flamengo, a prioridade de fechar com o clube rubro-negro, a prioridade, dessa prioridade de fechar, né, caso retorne ao Brasil, e as partes já se acertaram sobre o tempo de contrato e as bases salariais. Então, o Flamengo aguarda apenas o desfecho das negociações entre o clube espanhol e o clube saudita, né, o caso do Barcelona e também do Al Hilal, para entrar de vez em negociações por Michael na equipe saudita, né, pelo Al Hilal. Ele tem 102 jogos com 20 gols e 25 assistências nesse período na equipe do time do Al Hilal. Em sua passagem pelo Flamengo, disputou 103 partidas, 22 gols e 12 assistências. Então, seria um grande retorno pelo Flamengo, porque precisa, né, de pontas, né? E é muito importante, né, porque o jogador que teve de uma situação muito importante, né, de uma maneira que isso acontece no futebol, isso acabou tendo tendo o maior sucesso dele no Goiás, né, antes de chegar no Flamengo. Em 2019 fez umas partidas muito importantes para a equipe do time do Goiás e despertou o interesse do Flamengo por lá naquela época e conseguiu ter essa notoriedade. Então, o negócio que o Flamengo precisa, né, fazer e esperar o que pode acontecer aí agora com o Michael e garantindo que esse jogador, do caso do Michael, lógico que a gente está comentando sobre esse caso, que a partir de isso que é o mais importante, né, dentro do clube, que temos aí as negociações também com o Marco Antônio, do Shakhtar Donetsk, né, ou melhor, que está jogando no Lazio, né? Está jogando do Lazio da Itália, né? Então temos aí a situação do Flamengo que está muito modesto nessa janela. Né? Nessa janela de transferência está muito modesto, né? Então tenta procurar as suas armas, né, para tentar contratar os jogadores aí. Então o Michael é um desses que pode ser contratados em julho. Então isso é muito importante para o Flamengo, tentar conseguir pegar algumas informações e tentar conseguir isso. Então, vamos esperar o que vai acontecer. Está muito próximo, pelas informações que chegam, que tem aí a situação próxima do retorno do jogador, que até por uma informação que está muito perto desse retorno, mas tem aí a situação aí
no outro lado da situação do Rafinha, que pode ir para o Al Hilal, e aí abre as negociações com o Michael para essa volta dele ao Flamengo. Então vamos esperar o que vai acontecer nos próximos dias sobre nesse caso aí. Então, isso que é o mais importante dentro do espaço de tempo que nós vamos estar acompanhando nessas situações, certo? Meus amigos, vamos falar aqui e falando sobre contratação, falando sobre contratações, meus amigos, falando sobre as contratações aí, falando sobre de negociações, o Botafogo, né, que a gente falando aqui durante muito tempo, lógico, muito tempo por isso, falando sobre do jogador Thiago Almada, inclusive aí que, principalmente aí que a gente está tendo aí, por uma situação de, principalmente que nós estamos falando aqui, acho que falamos aqui na terça-feira sobre essa negociação com o Thiago Almada, mas o Botafogo encaminhou a contratação de vez, encaminhou a contratação, a informação do TNT Sports tem informação sobre isso, né, por essa informação. Então, o jogador vai para o Lyon da França após atuar no segundo semestre pelo Botafogo. Então, essa informação aí, o Botafogo encaminha a contratação do Thiago Almada, o jogador vai para o Lyon após atuar no segundo semestre pelo Botafogo. Então, temos aí a informação da Aline Nastari, né, do TNT Sports, né, que tem essa informação dela. O Thiago Almada do Atlanta United está praticamente fechado com o Botafogo. Já está praticamente fechado com o Botafogo. Os valores estão definidos em uma transferência que vai custar a cerca de 20 milhões de dólares, cerca de 108 milhões e 800 mil. Repito, 108 milhões e 800 mil. E ainda faltam detalhes para a conclusão da negociação. Mas está tudo encaminhado na negociação. Então, o Alvinegro ainda tenta ajustar também uma possível liberação do jogador para a seleção olímpica da Argentina. O jogador pode ficar de fora da equipe até agosto, né? Que quando termina a competição em país, nos Jogos Olímpicos, né? Lógico, né? É válido lembrar que o time não é obrigado a liberar o atleta, já que não trata-se de um evento organizado pela FIFA, né? E sim pela organização olímpica, né? Então, isso aí que é diferente. Caso dispute Olimpíadas, caso dispute a Olimpíada de país, né, nos Jogos Olímpicos, né, o jogador pode ficar apenas 3 meses no Botafogo, né, tudo isso porque a tendência é que vá para o Lyon no final desse ano. Então, temos aí a informação sobre isso. Então, o Thiago Almada foi revelado nas divisões de base do Vélez Sarsfield. Acho que até comentei sobre o assunto, que até falei que foi revelado pelo San Lorenzo. Eu corrijo. Ele foi revelado pelo Vélez Sarsfield da Argentina. Até corrijo sobre isso. Onde chamou atenção chamando mundialmente aí pelo futebol que ele tem, o futebol dele, inclusive também vestindo a camisa da seleção da Argentina principal. E em fevereiro no ano passado, ele foi comprado, né, pelo time do Atlanta United, né, que foi por um valor de 14 milhões e 500 mil, repito, 14 milhões e 500 mil de euros. Ao todo ele conseguiu bons números, né? Foram 25 gols marcados, 24 assistências, 25 gols, 24 assistências e também em 82 partidas como profissional, 25 assistências, 24 gols, ou melhor dizendo, 25 gols, 24 assistências e 82 partidas. Então, já tinha falado aqui há muito tempo, porque o jogador que está tendo uma negociação, já tinha falado aqui na terça-feira, né? Que a gente sabe, a gente fala aqui que isso é uma coisa, né, dessas situações aí, coisa e tal, mas o jogador tá aí, o jogador tem nessa negociação agora para o time do Botafogo. Então, meus amigos, é um jogador importantíssimo, a gente sabe como é que é isso, né? Que assim, pode ser um jogador importante, né? O Botafogo tenta de uma liberação da seleção da Argentina para jogar no Botafogo, né? Inclusive, né? Porque se ele ficar lá na seleção da Argentina, ele vai ficar por 3 meses só no Botafogo. Então, tudo que indica que ele pode ir para o Lyon no ano que vem para jogar no Lyon, né? O time do John Textor. Então,
temos aí essa informação, lógico, né? Que também tem uma informação também de quebra, né? Em que o Lianco, né, decide se transferir para o Atlético Mineiro, né, que está trocando os documentos para oficializar a contratação dele. Então, o detalhe que até o Jornal Dia tem informação sobre isso, e que o detalhe aí, e que o Lianco, né, que pode estar indo para o futebol mineiro, né, com essas informações aqui. Então, ó, uma notícia até foi ontem, né? Foi ontem que teve aí essa informação nessa negociação do jogador Lianco, né, para a equipe do time do time do Botafogo, mas, né, com essa situação, né, que aconteceu, né, a gente tenha visto aí de alguns detalhes sobre isso. Então, temos aí essa situação do time, da equipe, né? Lógico, né? Na equipe do time do Botafogo, é lógico que, principalmente aí, que teve aí essa situação de negociações que esteve, né? O Botafogo que esteve aí muito próximo do Lianco, mas ele acho que recusou, né? Recusou. Até o, o detalhe aí que o Atlético Mineiro levou a melhor na situação do Lianco, que até as notícias, né, sobre esse caso aí do Lianco, então, do caso dele, né, então, eu tô vendo aqui pelo jornal O Dia, né, agora temos aqui nessa negociação, a negociação gira em torno de 29 milhões e 600 milhões, o jornal O Dia tem informação, né, o Lianco não será jogador do Botafogo, né, lógico, né, apesar do interesse do Botafogo, né, o defensor decidiu se transferir ao Atlético Mineiro, que desembolsará 5 milhões de euros, 29 milhões e 600 mil na cotação atual, ao Southampton, para acertar a contratação do jogador. As informações são do jornalista Fabrício Romano. Então, tendo aí a situação, até vi aqui, eu não sei se até visto aqui, não sei, que o Botafogo também tinha feito uma proposta dos mesmos valores do que, né, dos mesmos valores oferecidos, né, pelo Atlético Mineiro. Entretanto, né, a negociação entre o Lianco e o Atlético Mineiro estavam em um estágio mais avançado e o jogador optou em se transferir para o clube mineiro, né? Revela pelo São Paulo, o Lianco tem passagem pelo Botafogo nas divisões de base. Ele defendeu o Alvinegro até o Sub-17 antes de se transferir para o time do Tricolor Paulista. E aí, desde 2017, ele estava fora do Brasil, disputou 4 temporadas no futebol italiano, pelo Torino e pelo Bologna, antes de se transferir para o Southampton em 2021, e lá ele fez 49 partidas, um gol marcado e 2 assistências. Sem espaço no clube inglês, o Lianco foi emprestado ao Al Garrafa do Catar na última temporada, onde balançou as redes 2 vezes em 16 jogos. E eu até vejo aqui, a gente sabe uma coisa aí que eu não sei se essa situação dele aí, deixa eu ver aqui para a gente, de uma informação, né, para a gente informar sobre isso aqui, que é deixa eu ver aqui para a gente falar aqui, deixa eu ver para a gente informar sobre isso, deixa eu ver para a gente ter essa informação para a gente ver essa informação. Eu não sei, a gente não sabe se ele recusou, né? Acho que ele era assim de, de recusar a proposta do Botafogo e ir para o time do, do time do Atlético Mineiro. Ele até acho que até vi isso ontem, né? Por conta disso, né? Eu não sei, acho que tem que ver isso aí para a gente, né, essas informações aqui sobre o assunto. Então, ah, tá, beleza. Então, recusou o Botafogo. O OneFootball tem a informação, né? O OneFootball, deixa eu ver aqui pra gente ter a informação. Então, então, então ele recusou. Então, ele recusou. Já temos aqui nessa situação aí, o OneFootball tem informação, os outros canais de comunicação. Então, ele escolheu o Atlético Mineiro. Então, temos aí essa informação do Lianco indo para o Atlético Mineiro. Então, né, o Botafogo tentou, mas não conseguiu, né? O Lianco decidiu ir para o Atlético Mineiro e não jogar no Botafogo, né? Por conta dos valores que tem aí. Mas vamos ver o que vai acontecer aí
né, a base do Thiago Almada, que pode estar vindo para o Botafogo. Também o Vasco da Gama, vamos falar aqui do Vasco da Gama, inclusive aqui para a gente falar aqui sobre o Clube de Regatas Vasco da Gama, que foi derrotado pelo placar de 2-1, né? O Botafogo ganhou, né, pelo placar de 2-1 contra o Bragantino, né? E também o Vasco perdeu, né, pelo placar de 2-1. Então, temos aí a situação de que para esse jogo contra o time do Botafogo, né, e o Matheus Carvalho e o Davi vão desfalcar a equipe do time do Vasco para esse jogo. Então a dupla está suspensa, não estará à disposição do técnico interino Rafael Paiva. O Jornal Dia tem informação sobre isso. Então, o time do Vasco o Rafael Paiva vai ter dor de cabeça, né, para tentar conseguir colocar, né, para montar essa equipe, porque Davi e o Matheus Carvalho não vão estar jogando por conta dos cartões, né? Estão suspensos, né? Na derrota contra a equipe do time do Bahia, né? 2-1. Serão desfalques na equipe do time do Cruz Maltino no clássico. Então, um detalhe: em lance polêmico aos 15 do segundo tempo, o Davi foi expulso, né? Na Fonte Nova. Já o volante Matheus Carvalho foi advertido pelo terceiro cartão amarelo, né? Pouco antes, por seu terceiro, lógico, será a ausência da equipe do Vasco. E por outro lado, a torcida vive dessa expectativa pelo retorno do Payet, cara, no clássico, meus amigos. No clássico, o meio-campista francês não entra em campo desde a goleada contra o Flamengo, inclusive, né? No início desse mês, no início desse mês de julho, ou melhor, desse mês de junho, melhor dizendo aí para vocês, e deve voltar aos gramados diante do Botafogo após se recuperar de uma lesão na coxa direita. E as equipes medem forças no próximo sábado, 6h30. O time do Vasco é o 15º colocado e o time do Botafogo é o terceiro colocado na competição, certo? Então temos aí, nesta 13ª rodada, então, o time do Botafogo tentando conseguir a liderança e o Vasco da Gama tentando sair, tentar sair dessa situação da zona da confusão, como diz aí o Vanderlei Luxemburgo, né? Tentar sair da zona da confusão, né? Da zona da confusão, como diz aí o Vanderlei Luxemburgo. Então, o Vasco da Gama tem aí, temos aí jogadores, lógico, pode ter aí à disposição o Rossi no setor de ataque, ou o Ryan pode fazer essa jogada pela ponta, né? Lógico, já que o Davi, o David, né, melhor dizendo aí, né, não vai estar jogando, o Matheus Carvalho também não vai estar jogando, então temos aí a situação de quem vai jogar na volância, né, o Esforça, né, o Esforça que não está jogando bem nas últimas partidas, o Juan Esforça que não está jogando muito bem nas últimas rodadas, o Juan Esforça, o argentino, e o Galdames também, né, que tem aí essa situação de detalhes. Então temos aí o Guilherme Estrela, né, acho que pode ser mantido aí, né, lógico, caso que o Payet fique no banco de reservas, lógico, pelo cautela, o Guilherme Estrela pode se manter na equipe. Então essa situação de que o Payet pode voltar na equipe do Vasco contra o Botafogo, né, depois desde que não joga desde que o Payet não joga desde esse mês, né? Desde que ele disputou aí contra a equipe do Flamengo com a camisa do Vasco da Gama no Campeonato Brasileiro e não joga. Então vamos ver o que vai acontecer, né, nessa situação do Payet, nesta rodada de número 13. Então vamos conferir, né? Vamos conferir aí se ele vai ser titular ou não e o Estrela possa ser mantido aí caso o Payet fique no banco de reservas. Certo, pessoal? Vamos ver nessa expectativa dos Cruz Maltinos e o Botafogo tendo aí a situação aí do time do Botafogo tentando retomar o caminho das vitórias. Vai ser um grande jogão entre Vasco e Botafogo em São Januário às 6h30 da tarde. Então, meus amigos, muito obrigado pela sua companhia de sempre em mais um Conversa de Torcedor Notícias. Terça-feira, 18 horas, estaremos juntos com vocês aqui no nosso canal de YouTube do Conversa de Torcedor. Se inscreva no nosso canal de YouTube, se inscreva, compartilhe nossos vídeos, tá bom, pessoal? Compartilhe nossos vídeos, ativando o sininho das notificações para você receber nossos vídeos em tempo real, também deixando aquele like que ajude mais o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortaleça o nosso trabalho e também acompanha pelas redes sociais do Conversa de Torcedor. E não esquecendo, em Conversa sobre Notícias, terças e quintas,
às 18 horas. E neste sábado estamos juntos com vocês a partir das 11 da manhã pela rádio Nossa Senhora de Copacabana, 98.7 FM, a onda que chega ao seu coração. Acompanha pelo YouTube do Conversa de Torcedor, também pelo site radioNSC.com, pela Rádiosnet e também acompanhando também pela DAIO 98.7 FM. Tá bom, pessoal? E não esquecendo que amanhã temos aí os nossos pós-jogos da 13ª rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol, envolvendo os times cariocas para vocês. Tá bom? Muito obrigado a todos pela companhia. Fique com Deus e até lá. Tchau, tchau.